Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Cláudio Bueno da Silva sobre o livro O Menino Livre de Miritiba, que é Humberto de Campos. Bom, Cláudio, muita coisa a gente poderia falar aqui, porque é pouco tempo para a gente falar de tanta informação que você colocou no livro. E assim, de uma forma muito agradável de ler. Isso que é legal, porque você não se cansa de ler. É verdade. Né? Humberto, ele escreveu muito. Ele tinha uma vocação para isso e uma energia impressionante, né? Há muitos momentos na vida de qualquer um de nós que nós preferimos descansar, repousar, né? Uma dorzinha, um incômodo e tal. Ele fazia o contrário. Ele não se dobrava, não se entregava. Ele ia buscar livros para colher materiais, ia escrever as crônicas que ele mandava para os jornais, né? Então ele tinha uma energia impressionante. E outra coisa, ele sofreu muito com uma disfunção da glândula hipófise. Isso causou um estrago na vida dele, fisicamente e depois emocionalmente, impressionantes. Mas ele não se entregava, não é? Ele reagia. E há tanto que um médico, uma vez, ele teve vários médicos, né, alopata, homeopata, clínico e tantas coisas. E o médico disse para ele, olha, me impressiona a sua força moral. Né? Qualquer pessoa teria se entregado e desistido. E você é uma rocha. Pois né? é. O médico disse isso para ele. E ele se alimentava, sabe Deus do quê, né? Ele tinha uma energia impressionante. E isso foi bom para nós, né? Sim. Né? E a obra toda dele, ela tem muita riqueza, muita riqueza. Onde você se debruçar, você acha alguma coisinha que você pode comentar, desdobrar, enriquecer a vida das pessoas, não é? E é interessante que você intitula a terceira parte como a trajetória da dúvida à certeza. Exato. Eu falo isso porque ele se achava incrédulo, não é? As pessoas creem que ele era cético, e no fundo, sim. Mas nós concluímos que a incredulidade dele não tinha profundidade. Sim. Era uma coisa mais de orgulho intelectual, muito comum no meio artístico, né? No meio intelectual, do que propriamente uma coisa que fosse uma opção dele. Né? Kardec toca nesse aspecto no livro dos Médiuns, capítulo Método. Deve ser o terceiro capítulo, que essas pessoas que se dizem incrédulas, elas não se sentem confortáveis com elas mesmas. Elas gostariam de crer. E o Humberto diz isso várias vezes no livro. Eu gostaria de crer. Eu gostaria de ter uma fé. Eu respeito as pessoas que têm uma fé, que têm uma religião. Não é? Enfim, há momentos tocantes aí que a gente vê ele agradecendo a Deus, louvando a Deus, falando de religião, de coisas místicas, de questões morais, da vida e da morte. Que incrédulo, convicto, falaria essas coisas todas o tempo todo. Pois é, porque eu acho que a gente ainda acha que ter fé é uma coisa material, né? Exato. E não é. A própria fortaleza dele devia estar embasada numa fé que ele não sabia que era fé, né? Claro que nós não podemos dizer que Humberto de Campos foi um espírita. Claro que não, né? Seria ir longe demais. Mas ele se aproximava dessa coisa, né? Tanto que, olha, 3 meses de vida no plano espiritual foram suficientes para ele tomar pé da situação, entender, provavelmente, eu calculo o que o Emmanuel deve ter combinado com ele. Amigo, você tem todos os requisitos necessários para ajudar esse projeto que nós estamos desenvolvendo no Brasil, de educação espiritual, e nós vamos aproveitá-lo. E ele, Humberto, presumo, humildemente aceitou essa proposta de trabalho, sabe? E aí, girando em torno do Chico Xavier, que era um eixo, né, onde giravam todos os autores maravilhosos, saiu toda essa obra fantástica, mais de 400 livros, né? Pois através do Chico, enriquecendo a doutrina com reflexões novas, com
uma porção de posições interessantes, né, que enriqueceram a doutrina, né? Pois é, então, assim, eu acho que estudando a vida de Humberto de Campos, a gente tem um conforto, é um conforto extraordinário, que nós temos salvação, né? Exato. Não é? É. A salvação, né, que a gente está dentro de nós, né, o Isso, nosso esclarecimento, o autoconhecimento, enfim, está em nós. E eu acredito que esse livro possa trazer contribuição para as pessoas se esclarecerem, Pois né? é, porque no comecinho, quando eu comecei a ver as maldades que ele fazia, quando ele queimou, marcou a irmã, né? A irmã, Nossa, mas ele é muito rebelde. Mas, ao final, você vê que era uma característica de alguém muito dinâmico também. Exato. Né? Era próprio dele, né? Mas ele conseguiu contornar muito bem essas questões, né? Se tornou uma pessoa responsável. Depois, como político, ele teve quase 2 mandatos. Ele foi ético, não é? Cumpriu seus deveres quando foi chamado, enfim, fez o que tinha que fazer, deu bons exemplos. Isso que é bom, né? Né? Bom, esse livro está pela editora Aide. Sim, editora Aide Araras. Araras, o telefone é o 0 operadora 19 3543 2400. Está aí na sua telinha, 3543-2400. Livrarias, ou então no site da IDE, que é www.ideditora.com.br. Distribuidoras, feiras do livro, isso, algumas livrarias de centros devem ter também. E algumas, né? algumas livrarias comuns também já têm o segmento espírita, e que eles colocam os livros bons. Né? Eu quero crer que a Saraiva, a Cultura, talvez estejam disponibilizando esse trabalho. Né? Então, eu acho que é interessante para quem ainda não conhece Humberto de Campos, é uma ótima oportunidade de conhecer isso aí. E de saber o que ele fez uma vida e o que ele anda rica. fazendo, porque também continua trabalhando na espiritualidade, né, de certo? Continua, com certeza. Né? Então, uma vida rica, valorosa, e que foi confirmada depois que ele morreu, né? Ressuscitando através do Chico Xavier, vamos dizer assim, e enriquecendo o universo das pessoas, né? O universo cultural, o universo moral das pessoas, com o que ele tinha dentro dele, né? Pois é. Com a elevação moral que ele tinha. Vamos aproveitar, né? Ler faz muito bem. Cláudio, eu sempre agradeço muito mesmo quem vem aqui, nos dá essa oportunidade de divulgar uma coisa boa, né? Porque a leitura e uma coisa boa é conhecer a nossa história, conhecer as personalidades da nossa história, né? Então, só agradecer. E sempre que você tiver outros, está à vontade, está convidado sempre. Então, o agradecimento é meu e eu espero que as pessoas gostem desse trabalho. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se você quiser assistir a este ou a outros programas, você pode acessar youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós conversamos com Cláudio Bueno da Silva sobre o livro O Menino Livre de Miritiba, que se trata de Humberto de Campos. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Eu espero você. Até lá.